Boa noite, meus irmãos queridos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Quanta saudade de vê-los, de tocá-los, de abraçá-los. Essa quarentena tem sido um momento de provação também na área desse relacionamento, né? Porque a gente, nessa situação de ficar afastado um do outro, a gente se vê muitos mais, às vezes, é só pelo WhatsApp. Aliás, vocês acabam me vendo mais do que eu vendo a vocês, né? Então, eu estou cheio de saudade de todos vocês. Por favor, reúne aí tua família, reúne as pessoas que estão aí, para a gente participar de mais uma quarta-feira de estudo bíblico. Como aconteceu na quarta-feira da semana passada, nós iniciamos um estudo na Epístola de Tiago. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo na Epístola de Tiago. Porém, antes que isso aconteça, nós vamos ter uma parte aqui preparatória, leremos um salmo, teremos a oportunidade da apresentação de 2 louvores, que os irmãos também vão ter essa participação. Graças a Deus por isso, que eles estão se dispondo a nos ajudar aqui. Como tem acontecido semanalmente, em todas as aplicações, de todas as transmissões, eu estou contando com a ajuda do Felipe Siqueira, da Carol, que estão nos ajudando aqui, direto aqui. Sem eles, não dá para acontecer isso aqui não, tá bom? Por favor, então, pega aí sua Bíblia para a gente começar. Vamos fazer uma leitura do Salmo 46. Salmo 46. Pegou? Salmo 46. A versão que eu uso normalmente é a Revista e Atualizada. No entanto, você pode acompanhar na sua Bíblia, se tiver outra versão, não tem problema. Mas acompanhe aí o que eu vou ler do Salmo 46. Só relembrando, hoje, quarta-feira, dia do estudo bíblico. Então, nossa fase aqui é para o estudo bíblico. Não é praticamente uma mensagem, um sermão, como fazemos habitualmente nos domingos. Hoje é estudo bíblico. Então, o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Gostaria que você atentasse a um versículo especialmente. Se você teve o cuidado de ler e prestar atenção nesses 11 versículos, quando chega no verso 10, é como se Deus interferisse exatamente em toda a explanação que o salmista está falando. Quando chega no verso 10, é Deus que diz assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O mundo está vivendo uma circunstância muito ímpar na história da nossa civilização, de uma maneira muito especial, essa questão dessa pandemia que tem atingido a tanta gente. Mas Deus continua no controle. Tenho dito isso diversas vezes. Deus continua no controle. E é Ele quem diz, aquietai-vos. Tranquilize seu coração. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra.
tudo o que está acontecendo, sem dúvida alguma, contribui para a glória do Senhor. Mesmo as coisas quando estão nesse nível de pandemia, nesse nível de circunstâncias de estarmos isolados, prisioneiros da nossa própria casa, mas Deus está no controle dessas coisas todas. Eu quero fazer uma oração para darmos assim abertura nessa situação e logo em seguida a minha oração nós teremos a participação musical aqui, tá bom? Vamos orar. Deus eterno, grandioso, soberano Senhor sobre tudo e sobre todos. Graças te damos por mais esta oportunidade que temos de estar aqui, neste local, nesta transmissão que fazemos, ó Deus, neste dia de quarta-feira, para assim trazer a meditação da Tua palavra à memória dos meus irmãos. Que o Senhor já reserve, ó Deus, no coração desses irmãos, um lugar para que eles certamente absorvam de uma maneira apropriada aquilo que será estudo bíblico, aquilo que será para engrandecimento do Teu povo. Abre-nos, ó Deus, a mente através da iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos assim absorver tudo o que há de acontecer. Nós rogamos ao Senhor por todos os nossos irmãos e ouvintes que aí estão, para que eles estejam ávidos, sedentos de ouvir a alimentação da Tua palavra que vem de Ti mesmo. Assim, com alegria, com confiança, que assim o será, oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ouçamos então os irmãos que prepararam 2 louvores aqui para nós. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquista. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Nós convidamos você agora a continuar cantando com a gente, declarando que nosso Deus é bom e que Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só
Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Muito bem, Ele continua sendo bom. Apesar de tudo aquilo que está acontecendo, Deus continua sendo bom. Por favor, então, abra sua Bíblia agora no livro de Tiago, tá bom? Tiago fica imediatamente após Hebreus, tá? Para ajudar você a localizar. Imediatamente após Hebreus tem, então, a Epístola de Tiago. Considerando que na semana passada já exploramos, já estudamos os versos de 1 até o 4, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, partindo do verso 5 e chegaremos até o verso 11, apenas, do 5 até o 11, tá bom? O nosso assunto vai ser a questão da sabedoria, buscando a sabedoria principalmente no momento das provações. Muito próprio para isso que nós estamos vivendo no momento. Então, Tiago, capítulo 1, do verso 5 até o verso 11. Nós leremos aqui, e se você quiser manter a sua Bíblia aberta, mantenha aberta para a gente continuar assim observando aquilo que vai ser dito aqui. Como obter sabedoria é uma espécie de título que tem aqui e diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Só relembrando, na semana passada, quando nós estudamos os versos de 1 até 4, nós aprendemos algumas coisas sobre as provas, as provações, digamos assim, que são compatíveis com a nossa fé cristã. E nem me lembro de ter conversado e falado que essas provações elas são variadas, mas elas são passageiras e elas são pedagógicas. E agora, nessa circunstância aqui desse texto que vamos analisar, Tiago vai nos mostrar como viver com sabedoria nesse mundo, no meio das provas, no meio das circunstâncias que estamos vivendo. Tem dúvida nenhuma que todos nós estamos vivendo momentos muito especiais. Como disse anteriormente,
momento ímpar na nossa vida. Muitos nunca passaram por uma circunstância dessa. Toda a geração atual, a geração anterior, nenhum deles passou por esse tipo de pandemia, essa necessidade de isolamento. Então, é uma situação muito especial. Só que essas coisas todas que Tiago vai se referir aqui têm um significado muito interessante. Nos versos 5 e verso 6, tá? Ele vai mostrar aqui uma coisa interessante sobre a questão da sabedoria. Há uma pessoa que escreve muito bem, chamada Elizabeth George, ela comentando essa questão desses versículos de Tiago, versos 5 e verso 6, ela diz que há 3 passos para nós conseguirmos sabedoria. Presta atenção nesses 3 passos. 3 passos para conseguirmos essa sabedoria. Primeiro passo, pedimos. Segundo passo, pedimos a Deus. E terceiro passo, pedimos com fé. Então precisamos pedir essa sabedoria a Deus nesses momentos difíceis. O alvo da nossa vida é certamente a maturidade cristã. Vamos crescer, vamos ter dificuldades, mas é uma espécie de preparo que Deus está fazendo conosco, nos amadurecendo mesmo em meio às provações, mesmo em meio às dificuldades. E à medida que nós vamos sendo provados, à medida que vamos passando pelas tribulações, nós precisamos pedir a Deus para nos mostrar o que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo? É o verso 5 que diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, o que está fazendo? Então, essa medida dessas circunstâncias, precisamos orar. Deus nos prova para nos fazer, digamos assim, desmamar, usar essa expressão, desmamar das nossas atitudes infantis. Muitas vezes ficamos com atitudes tão infantis e não nos largamos daquela questão. Então, precisamos crescer, precisamos ser maduros, mesmo nesses momentos de provação. Então, no propósito de nos fazer alcançar a maturidade cristã, porque tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está sendo provado, Deus está nos fazendo crescer através disso. Deus vai fazer em nós 3 coisas. Essas 3 coisas que Deus vai fazer em nós, eu quero até usar um texto lá de Efésios, capítulo 2, se você puder abrir junto comigo, Efésios, capítulo 2, nos versos de 8 a 10, ele está escrito assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus faz 3 coisas. Segundo o texto que acabamos de ler, Deus faz 3 coisas. Há uma obra que Ele realiza por nós, que é a salvação. Isso Ele fez por nós. Não é você que conseguiu isso, não é você que conquistou isso. Pelo contrário, Deus fez isso por nós. Ele quem certamente nos providenciou a salvação. Segunda coisa, há uma obra que Ele realiza em nós. Já que fomos alcançados para a salvação, o que Ele realiza em nós é a santificação. E há uma terceira coisa que Ele faz, há uma obra que Ele realiza através de nós. O que Ele realiza através de nós é o serviço. Deus vai utilizar exatamente cada um de nós para o serviço. Eu sou salvo, eu sou uma pessoa que busca a santificação cada vez mais, e eu vou demonstrar isso através do serviço. Tudo, absolutamente tudo na vida tem o tempo certo. Tudo tem o tempo correto, o tempo certo de Deus agir. Deus, eu costumo dizer aqui na igreja que Deus não chega atrasado, nem chega adiantado. Deus chega no tempo certo das coisas que Ele está programando, que Ele está preparando. Quer ver um exemplo? Aliás, alguns exemplos. Primeiro, Deus trabalhou por 25 anos na vida de Abraão antes de lhe dar o filho da promessa. Foram 25 anos trabalhando na vida de Abraão. E se você lembra muito bem, teve provas, no meio das circunstâncias, teve provas. Deus trabalhando na vida de Abraão.
Segunda coisa que eu quero exemplificar sobre o tempo de Deus, que é o tempo certo, Deus trabalhou 13 anos na vida de José. Lembra de José do Egito? Das circunstâncias que aconteceram com ele? Foram 13 anos Deus trabalhando na vida de José antes de colocá-lo no trono, sendo ele o dirigente de toda a nação egípcia, tendo acima dele somente o faraó. Outro detalhe, Deus trabalhou também na vida de Moisés, só que trabalhou na vida de Moisés por 80 anos, até que ele fosse usado como líder do povo de Deus. Moisés passou 40 anos primeiro no Egito, 40 anos no deserto, são 80, aí depois que o levou de retorno ao Egito, para que ele pudesse ser usado para libertar o povo de Israel ali. Deus está trabalhando na vida de todos nós. Aliás, o Senhor Jesus também trabalhou 3 anos na vida dos apóstolos. Antes deles serem enviados ao mundo, eles tiveram 3 anos de ensino, 3 anos de discipulado. Deus trabalhando, Deus preparando. Tudo isso que está acontecendo, queridos, Deus está trabalhando conosco. Entenda isso, Deus está trabalhando conosco. Então, Tiago nos ensina aqui princípios para lidarmos com provações. Está sendo bastante oportuno estudar Tiago, exatamente por causa dos momentos que nós estamos vivendo. Deus está trabalhando conosco, para sabermos como lidar com as provações. A primeira coisa que eu quero observar, se você gosta de fazer anotações, então, Deus está trabalhando conosco. Quando somos provados, nós precisamos pedir sabedoria. Você está sendo provado? Deus está te provando? Peça sabedoria. Versos de 5 a 8, que nós já lemos aqui, fala sobre isso. Mas o que é sabedoria? Sabedoria. A sabedoria no judaísmo era um conhecimento religioso, conhecimento moral que capacitava o homem para servir a Deus. A perspectiva que a sabedoria vem de Deus, isso é basicamente a perspectiva judaica. Mas o conceito de que alguém pode orar pedindo sabedoria é algo diferente. Para o povo judeu, se adquiria sabedoria através do estudo da Torá, a lei deles. Mas Tiago a coloca aqui como um dom supremo, um dom direto de Deus para o crente. Precisamos ter sabedoria. Sabedoria é mais que conhecimento. Entenda bem, sabedoria não é conhecimento, é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Tem gente que tem muito conhecimento, sabe muita coisa, mas não tem sabedoria. E conhecimento pode ser definido nesse contexto como conhecer a Bíblia, conhecer aquilo que a Bíblia se diz. Sabedoria é usar bem a Bíblia, usar adequadamente. Sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. Olha para a vida e veja os olhos de Deus nessa circunstância. O sábio muitas vezes busca maturidade, e não prazer. Ele busca maturidade, não busca satisfação, ele busca maturidade. Há pessoas cultas, muito cultas, mas contudo, às vezes muitas pessoas cultas, mas mesmo assim elas são tolas. Embora tenham cultura, são tolas. E há pessoas que têm grande erudição, mas não sabem viver a vida sem fazer as escolhas certas. Tem muita gente que tem sabedoria, mas não sabe escolher as coisas corretas, porque não tem a orientação adequada vinda da palavra de Deus. Somos provados, estamos sendo provados. E quando somos provados, precisamos de sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá para chegarmos, então, a uma maturidade adequada. A sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Aliás, cabe aqui uma pergunta como se fosse uma aplicação nesse primeiro ponto. Como é que você tem usado
isso que você está vivendo, isso que você está passando, isso que você está confinado, isso que você está, quem sabe, com prejuízo do emprego, com a situação de prejuízo financeiro. Como é que você está usando isso aí para a glória de Deus? Porque tudo deve e precisa ser usado para a glória de Deus. Em segundo lugar, eu quero que você observe aí no verso 5, ele vai dizer o seguinte: se, porém, alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera ser-lhe-á concedida. Segundo lugar, quando somos provados, precisamos conhecer o caráter de Deus. Esse é o outro ponto, precisamos conhecer o caráter de Deus. Esse versículo, verso 5, ele nos ensina que, primeiro, Deus é a fonte de sabedoria. Quem sabe todas as coisas é Ele. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, no final dos tempos, tudo está certamente dentro do plano de Deus. Então, precisamos ter Ele como fonte. Ele, a segunda coisa, Ele é o doador, Ele é quem vai nos dar informação. E a sua generosidade, ela é ilimitada. A acolhida de Deus é garantida. Deus não rejeita aquele que o busca. Isso me faz lembrar no Salmo 66, um verso que muitas vezes nós usamos aqui nas nossas reuniões de oração, que diz, Salmo 66, verso 20, diz assim: bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Ou seja, isso é bom saber disso. Ele está atento e Ele aqui, certamente, Ele não me rejeita a oração. Ore, fale com Ele, procure estar constantemente buscando sabedoria vindo de Deus para esse momento que você está vivendo, que eu estou vivendo. Não é só você que está com dificuldade, todos estamos com dificuldades, mas vamos buscar a sabedoria de Deus para viver esse momento de provação, esse momento de dificuldade que estamos aqui. Em terceiro lugar, quando somos provados, precisamos orar com fé, crendo. Olha em versos 6 a 8, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que Tiago faz aqui? Nós precisamos orar com fé, porque Tiago compara o homem que ora a Deus, mas duvida. Tem gente que ora, mas duvida. E ele compara algumas figuras interessantes aqui. Essas figuras nos trazem algum exemplo. A primeira figura, ele diz que ele é como as ondas do mar. Você já viu? Você sabe como são as ondas do mar. Elas vêm e vão. Vêm e vão. Ele aconselha ele observar isso, porque as ondas oscilam, vai e vem. Essa oscilação é que muita gente faz. Oscila entre fé e incredulidade. Oscila entre ânimo e desânimo. Entre otimismo e pessimismo. Ora, queridos, presta bem atenção nisso que eu estou me referindo. Isso está constantemente. Tem gente que às vezes está certamente nas montanhas, cheio de alegria, mas tem outros momentos que estão no vale. Existem momentos da nossa vida, nós vamos chamar pelo vale da sombra da morte, vamos passar por isso. E aí eu faço até, me permito aqui, a brincadeira, né? É o crente elevador. Tem muita gente assim, crente elevador, sobe e desce a todo instante. Não é constante, não está crendo firmemente, não está realmente confiante. Tem gente que tem a sua fé oscilante. Quando está tudo bem, ele está legal. As coisas ficaram ruins, a fé também caiu. Não seja assim. Ele é inseguro, ele é vacilante. E a pessoa vacilante é aquela que deseja tanto confiar em Deus, quanto também andar pelo seu próprio caminho. Ele quer as duas coisas. Alguém que ora
mas que não tem paciência de esperar a resposta, que sai correndo, agindo antes de Deus falar, dar a resposta a ele. Não podemos agir dessa maneira. Temos que pedir sabedoria de Deus e agir e aguardar a resposta de Deus adequadamente. Essa pessoa que vive nessas circunstâncias vacilantes, ela é uma pessoa ânimo dobre, significa dizer que ela tem duas mentes em um só corpo. Ou seja, a fé diz e a descrença diz, a fé diz sim, mas a descrença diz não e fica oscilando. É como se ele tivesse duas almas num só corpo. A palavra grega que é traduzida aqui para dobre significa duas almas, ou seja, almas divididas. É tentar andar em dois caminhos, é como servir a dois senhores. Não há possibilidade disso acontecer na vida de alguém. O crente desta natureza tem resultados negativos na sua vida. Por quê? Existe o fracasso da oração. A oração fracassa. Ele simplesmente olha no verso 6, diz aí que ele é como onda agitada, impelida pelo vento. E vai dizer aqui, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, a sua oração vai ser fracassada. Ele é inconstante espiritual. Ele não vai chegar à maturidade, absolutamente, mas ele vai estar exposto, muitas vezes, a ventos de doutrina. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, verso 14, ele até expõe alguma coisa nesse sentido. Pessoas que são vacilantes na questão da sua fé ficam expostas a ventos de doutrina. Estamos vivendo épocas em que tem sido tanto semeado alguns ventos de doutrina, coisas que não fazem parte da palavra de Deus, ficam semeando por aí. Aliás, um dia desse eu vi, melhor dizendo, uma live de célebres pastores como Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, e que falavam muito bem e chegaram até a questionar, onde estão aqueles tantos profetas que falaram sobre a questão da prosperidade, etc. e tal, cadê eles? Todos nós vivemos esses momentos da nossa vida. Esse é o momento de você permanecer em fé com Deus, mesmo no momento da dificuldade, da tribulação, da provação. Creia em Deus, permaneça com Deus, não oscile absolutamente a sua fé. Continue crendo em Deus, porque Deus continua no controle. Outro ponto, quarto ponto nosso aqui, vai dos versos 9 a 11, que Tiago dá uma continuidade de uma situação aqui interessante. 9 a 11, eu vou repeti-lo apropriadamente para relembrar. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago entende que é preciso aplicar esse princípio da sabedoria também nas provas aos cristãos pobres e aos cristãos ricos. Em toda a comunidade cristã, existem aqueles mais abastados, mais ricos, e existem aqueles mais pobres, aqueles mais carentes. A questão do dinheiro e status também eram problemas naquela igreja daquela época. Se você acha que isso é um problema na igreja da atualidade, naquela época também era problema. Essas circunstâncias também traziam problemas. Mais adiante, nós vamos estudar no capítulo 2 e vamos verificar esses problemas acontecendo mais adiante. Tá? Nós precisamos entender que a Bíblia não ensina absolutamente que a riqueza é um mal em si. A riqueza não é um mal em si. O próprio Deus deu a Salomão tanto riqueza quanto sabedoria. Mas tudo depende de como a riqueza é adquirida e como ela é usada e qual é o lugar que essa riqueza ocupa no coração de quem a possui. Presta bem atenção neste meu argumento, vou repeti-lo
propositalmente. Tudo depende de como a riqueza é adquirida, como é usada e qual é o lugar que essa riqueza ocupa no coração de quem a possui. Tiago está dizendo aí no verso 9, que o irmão de condição humilde, isto é, de poucos recursos financeiros, pobre, esse irmão deve orgulhar-se, não sentir-se absolutamente insignificante, não sentir-se absolutamente diminuído, deve gloriar-se. Por quê? Por aquilo que ele tem permanente no céu. Todas essas questões, embora ele possa ter aqui pouca coisa, mas ele tem uma grande riqueza no céu. E o irmão rico? Mas o irmão rico deve gloriar-se pelo que não tem permanente na terra. Ou seja, tudo isso que você tem de riqueza, de a vasta conta bancária, muitas propriedades, carros do ano, etc. e tal, tudo isso vai ficar. Você não vai levar nada disso será levado. Isso é insignificante, que nós não vamos levar nada disso para a glória celestial. No verso 10, Tiago oferece uma comparação. O rico, ele vai dizer, o rico é como a flor, está aqui, ó. O rico em sua significância, porque ele passará como a flor da erva. O rico é como a flor, ou seja, e uma flor é extremamente frágil. E no verso 11 diz que ele faz a explanação, pois o sol, ou seja, quando o sol certamente se levanta com seu ardor e calor, a erva seca e a flor cai e desaparece. Ou seja, ele é totalmente dependente. Na parte B do verso 11, ele tira a conclusão, assim murchará também. Tiago mostra a instabilidade da riqueza. De nada adianta. Riqueza é muito bom, adequado, quando você sabe usar isso adequadamente para o reino de Deus também. E o importante é saber exatamente como você está usando a riqueza que Deus te proporciona. Como é que está sendo o uso dessa riqueza? Esta riqueza que Deus te proporciona, você a adquiriu adequadamente? Você a está usando de maneira correta para a glória do Senhor? E qual é o lugar que essa riqueza está ocupando no seu coração? É importante você observar esse detalhe. Então, tome esse detalhe como uma lição para a gente aprender essas coisas, porque nesses momentos de provação nós precisamos ser atentos a essa sabedoria. Próximo ponto, e vai ser o meu último ponto, porque nós só vamos tratar hoje dessa questão das provações. O próximo ponto diz no verso 12. Pode ser isso, no verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ou qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quando somos provados, precisamos estar de olho na recompensa. Você está sendo provado? Está vivendo um momento de dificuldade, momento de tribulação, momento em que as coisas estão apertadas para você dentro de casa, momento, quem sabe, de enfermidade, de coisas difíceis. Fique sabendo o seguinte, quando Deus nos prova, é para o nosso bem. Ao início aqui, o grupo de louvor cantou uma canção que diz, ele continua sendo bom o tempo todo, Deus continua sendo bom. Por isso nós somos bem-aventurados, servimos a um Deus que é bom. E quando somos provados, desenvolvemos uma paciência triunfadora. Estamos olhando nas circunstâncias, temos que desenvolver essa paciência triunfadora, que Deus está controlando essa situação. Quando somos provados, nós também somos aprovados por um Deus que vê a minha situação, que vê a sua situação. Como somos provados, somos galardoados por Deus. Quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrarmos nosso amor a Deus quando somos provados. Não é simplesmente só na hora que as coisas estão fluindo de maneira maravilhosa, adequada, que eu amo a Deus.
amam a Deus e você deve amar a Deus em toda e qualquer circunstância, mesmo no meio da prova, mesmo no meio da situação difícil. A Bíblia diz, 2 de Coríntios, capítulo 4, 17, diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Presta atenção no versículo. Nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. O fato de sermos provados nos capacita não apenas para recebermos a recompensa futura, mas também nos equipa para sermos usados por Deus. Deus não vai usar, sem dúvida nenhuma, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que seja instável, insegura. Deus vai usar certamente aqueles que estão seguros, que estão convictos, que creem na sua providência, no seu cuidado, mesmo nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Recolhi uma ilustração, e essa ilustração diz algo interessante para finalizarmos a nossa palavra aqui. Diz na ilustração que o processo que é utilizado para o cultivo de árvores destinadas a serem o mastro principal de uma embarcação era, claro que nossos tempos modernos as coisas mudam, mas o processo era o seguinte: os construtores de navios selecionavam as árvores localizadas nos topos altos das colinas, para que provavelmente estas árvores viriam a ser o mastro de um navio. Então o que eles faziam? Eles cortavam todas as árvores que circundavam e protegiam a força dos ventos sobre aquela determinada árvore. Deixavam ela propositalmente sujeita ao impacto dos ventos. Com o passar dos anos, os fortes açoites dos ventos, essas árvores elas cresciam, mas elas se tornavam cada vez mais fortes ainda, até que finalmente estavam suficientemente firmes para ser um mastro firme de uma embarcação, de um navio. Então, o que essa ilustração nos mostra, nos avisa, nos previne? Que essas provações que estamos vivendo, essas coisas que estão acontecendo conosco, estão, na verdade, contribuindo para nos fortalecer. Então, receba isso. Seja sábio, receba essas coisas como tratamento de Deus na sua vida para te fortalecer, para fazer você mais forte ainda, mais preparado. Deus está fazendo isso em você. Pense no seguinte, para a sua reflexão. Como é que você tem gasto o tempo da sua vida? Como é que você tem se dedicado a ele? Será que você dedica mais tempo e energia tentando ter muitas coisas, que essas coisas às vezes são transitórias? Ou dedica tempo e energia para coisas espirituais e coisas eternas? Preste atenção, utilize adequadamente esse tempo que Deus está te fazendo ficar em casa, Deus está te promovendo o crescimento espiritual. Dedique-se mais na leitura da palavra de Deus, mais na oração, mais na meditação. Pense nessa circunstância. Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós estaremos dando continuidade ao texto, mostrando com sabedoria como a sabedoria pode nos auxiliar nas tentações. Hoje nós vamos interromper por aqui, para não nos tornarmos assim longos naquilo que estamos falando. Eu quero agradecer você que nos ouviu até agora adequadamente. Eu quero dizer assim que eu estou com muita saudade dos meus irmãos da igreja aqui, muita saudade de vocês mesmo. E ao finalizar esse trabalho, eu gostaria de fazer aqui um exercício daquilo que eu aprendi. Ontem eu recebi uma grata visita de um irmão lá na minha casa, já era noite, e ele foi me visitar lá em casa, a mim e a minha esposa,
E estávamos sós, evidentemente. Meus filhos não estão aqui conosco, netos, ninguém. Fico só eu e minha esposa aqui na cidade, mais ninguém, né? E esse casal foi nos visitar lá com os seus filhinhos também. E, claro, eles tiveram que se reservaram a não entrar, ficaram na rua e da rua cantaram uma música, aliás, foram uma ou duas músicas, cantaram duas músicas mais precisamente, e ao cantarem essas músicas, e ao final deixou um abraço comigo. Eu gostei tanto dessa iniciativa deles, eu gostaria que você entendesse essa possibilidade de você ser abraçado também. Eu quero te abraçar. Como é que eu quero te abraçar? Eu vou fazer aqui. Como que você vai abraçar? Presta bem atenção como é que eu quero dizer que você vai exercitar. Abra os seus braços assim, ó. Fique em pé aí, você está sentado no sofá e fica em pé, só um minutinho, fique em pé. Fique em pé, isso, fique em pé. E agora, presta atenção como é que vai ser o abraço, hein? Esse abraço vai ser o seguinte: abre bem os braços, pega a sua mão direita, essa daqui, ó, mão direita, cruze a sua mão direita até o ombro do outro lado, certo? Agora cruza, pega a sua mão esquerda, cruza até o outro lado. Agora feche os seus olhos e abraça assim, ó. Oh, que delícia, eu estou abraçando meu irmão, minha irmã, queridos, que eu amo, que eu tanto quero aqui na igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo carinho. Muito obrigado, meu Senhor, por ter esse irmão e essa irmã como meus amigos, como salvos em Cristo como eu. Muito obrigado. Sinta-se assim, abraçado carinhosamente pelo seu pastor, pelo seu amigo. Amém? Eu te abraço assim em nome de Jesus Cristo e agradeço a sua atenção, ao seu cuidado. Como fazemos habitualmente, eu vou orar, encerrando, certamente orando pela sua vida e por aqueles que se encontram nas frentes de trabalho nesse momento de coronavírus. Permaneça assim como você está, em pé ou sentado, mas em momento de reverência, de oração. Senhor, muito obrigado por tudo o que está acontecendo. Nós, às vezes, não temos, ó Deus, a capacidade de enxergar quando isso vai terminar, nem sabemos. Mas eu sei que o Senhor sabe. O Senhor tem o controle de tudo e de todos. Eu quero te rogar, ó Deus, a tua bendita providência pelos nossos profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras, aqueles que cuidam também da área da limpeza, aquelas que cuidam até na parte da hotelaria dos hospitais, aqueles que cuidam na área burocrática também, dos escritórios, todos eles, de alguma maneira, acabam estando na frente do perigo. Eu quero te rogar, ó Deus, que o Senhor os preserve, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os abençoe. E se porventura alguém estiver na suspeita do risco, na suspeita do vírus, que o Senhor entre com bendita providência sobre a vida desse irmão, dessa irmã, restaurando, curando, salvando para a glória do teu nome. Rogo ao Senhor também, ó Deus, pelos nossos queridos irmãos e amigos que se encontram nas dificuldades financeiras, muitos deles certamente estão com dificuldades, pois o seu trabalho infelizmente teve que dispensá-los, que o Senhor também os sustente, que o Senhor os ampare, que o Senhor os preserve, dá sabedoria para saber como reagir, como agir nesses momentos de dificuldade. Oro a Ti, ó Deus, também pela nossa nação, especialmente nesse momento que temos um novo ministro da Justiça, que o Senhor o oriente, que o Senhor dê sabedoria a esse novo ministro da Justiça, André, que o Senhor abençoe André, que ele tenha, assim, orientação do Senhor ali naquele lugar. Abençoa o presidente, ó Deus, abençoa a sua equipe, para que eles sejam, de certa forma, usados por Ti para promover o bem do povo de uma maneira geral. Assim eu quero Te agradecer
por esta transmissão, pelos irmãos que colaboraram conosco aqui, para que isso pudesse chegar ao lar dos teus servos. E rogo agora a tua bênção sobre todos que estão assim ao nosso alcance. Amado de Deus, chamado para a salvação em Cristo Jesus, receba assim a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que a graça redentora, proporcionada através de Cristo Jesus, que o amor grandioso de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com os filhos de Deus que estão espalhados pela face da terra, seja assim hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Muito obrigado e Deus os abençoe copiosamente da cabeça aos pés. Amém.